Estamos de volta ao terceiro bloco do Antenados na Geral. Estamos tentando entender o intendível, o não entendível ou não revelado. Algumas pessoas, o inaudito, né? Nunca se ouviu falar, que é a vontade de Deus. Ele revela através da sua Bíblia Sagrada a sua vontade geral, o que Ele quer para a humanidade. Claro que nós buscamos dentro dessa Bíblia, beleza, eu quero saber o que Ele quer para mim, para amanhã, para agora, para a minha próxima escolha. E a gente falou, comunhão com Ele. André, nessa questão que o pastor Jeremias levantou, com relação a Jesus cumprindo o seu propósito, porque Deus tem o seu propósito geral, né? E com o ser humano, conosco, dos propósitos é que nós venha glorificar o nome dele aqui na terra. Jesus disse uma coisa. Ele disse assim, ó, glorifiquei-te na terra. Só quem pode fazer isso é quem está na cruz. E quando nós crucificamos o pecado, crucificamos o mundo, porque Deus nos deu o livre-arbítrio para nós decidir entre o bem e o mal, né? Quando nós estamos na cruz de Cristo, porque nós temos que nos colocar como se colocou Cristo, né? Crucificando o pecado da humanidade, mas nós crucificar o pecado para nós e dizer, não, eu quero glorificar a Deus na terra. Porque qual é um dos objetivos de Deus para nós, um dos propósitos gerais de Deus? É que nós venhamos glorificar o nome dele aqui. Por quê? Porque nós somos uma extensão do reino de Deus na terra. Esse foi um dos projetos de Deus. Eu vou estender o meu reino quando criou o homem. E essa extensão do reino de Deus, ela foi, de alguma forma, contaminada com o pecado, e pelo livre-arbítrio que ele deu, vem a questão do pecado através de Adão e Eva, né? Aí vem Jesus resgatar esse reino, lá na frente. Tem um momento que Deus diz assim, eu olhei para a terra e não vi um justo sequer. Mas aí, através de Jesus, ele resgata o seu reino, né? Através da graça, não da lei, através da graça. Somente alguém que está na cruz, crucificado, pode dizer assim, Senhor, muito Deus, eu te glorifiquei na terra. Eu cumpri tudo aquilo que você queria que eu cumprisse. Eu fui tudo aquilo que você esperava que eu fosse. Então, assim, ó, nós temos um manual, Deus tem um propósito geral. Claro que tem a questão que você levantou do casamento. O que Deus quer para mim como ser humano? Eu quero casar, como é que eu faço para escolher uma esposa? Vá no manual. O que Deus diz no manual? Procure alguém que não seja um jugo desigual, que seja assim, assim, assim. Para todas as questões nossas, Deus tem no seu manual esse parâmetro. Agora, como que a gente se perde nisso? Por não conhecer as Escrituras. E vai um pouco nisso, e eu vou além, acho que eu até falei isso, não sei se vocês concordam. E de fato, e aqui não é querendo, porque tudo está na Bíblia, nem tudo está na Bíblia, eu gostaria de dar todas as respostas. Mas eu gostaria de dar aqui um princípio muito, muito básico para isso aí. Ele mencionou a questão de glorificar a Deus. E, na verdade, Deus criou o homem para a sua glória. Deus criou o homem para o seu louvor. Isso é básico. Qual é o meu propósito? Eu acho que é o propósito geral. É o propósito então, se básico, pergunte no dia a dia, principal. o que você está fazendo? Está glorificando a Deus? E aí tem 1 Coríntios, capítulo 10 e verso 31. Paulo usa ali duas coisas básicas da vida. Quer comais, quer bebais. Nós não ficamos sem comer e sem beber. Todos os dias. Daqui a pouco a gente vai sair, vamos lanchar. Mas ele foi amplo. Ele disse, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Esse qualquer outra coisa é abrangente, é inclusivo, é amplo, é absoluto. Ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, a primeira grande pergunta para você que está aí tentando descobrir qual é a vontade de Deus é essa. Você está glorificando o nome? Vai glorificar a Deus?
Exatamente. Eu penso assim... Vai te glorificar, que também tem muito isso aí. que- Hoje a gente pede para Deus coisas para nos glorificar. Isso, e exatamente. tá Deus. Eu queria que o telespectador atentasse bem, porque antes de você tentar descobrir a vontade de Deus, procurar com quem vou casar, com quem isso, com quem aquilo, procure negar a sua vontade. Eita. Porque quantos de nós, ao ler na Bíblia, Jesus falou, aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, diariamente. Ou seja, o que eu fiz hoje eu faço amanhã de novo, todo dia. Quantos de nós pensamos num contexto pejorativo? Ou seja, puxa, vou negar a mim mesmo, que hoje eu queria praia, vou ter que ir para a igreja, aquela coisa. E é só quem Não, está na cruz pode fazer só isso. que a grande revelação dessa palavra, que acho que é importante a gente falar aqui, antes de tentar buscar a vontade de Deus, é negar a minha. Essa é a chave. Por quê? Porque parece que isso é uma coisa penosa, mas não é. Deus está dando ali a chave de uma grande bênção. O que ele está dizendo? Filho, se você ficar olhando encurvado, como aquela mulher de 18 anos encurvada, olhando para o seu umbigo, olhando para você, você não vai ver coisa ruim. Seus pensamentos, seus problemas, se a gente fosse passar numa tela tudo que a gente pensa de errado na semana, não sobrava um. Então ele está dizendo, não olha para você, nega tudo isso, olha para o alto e sereis iluminado. Ou seja, se nega, né? Negue-se a si mesmo. É um esvaziamento próprio, né? Tome sua cruz, exatamente, tome sua cruz, que é o processo da sua vida aqui em Deus. O que é a cruz? É você realmente fazer a vontade de Deus. E siga-me. Só que isso é todo dia. É você se esvaziar de si e encher-se de Deus. Aí amanhã, de novo vem aquela voz. Mas você não venceu nessa área, você está com problema, aquela voz do inimigo, ou então ele usa a própria lei, porque a força do pecado, a Bíblia diz, é a lei. Então ele vem com a lei, o inimigo, você não conseguiu aquilo, aí o cara fica mal, porque ele está olhando para si. Qual é o segredo? É parar de olhar para si e olhar para Deus. Então, a vontade de Deus ela vai ser revelada. Só para essa questão de relacionamento, é uma coisa interessante, né, que a gente tem estudado sobre a águia, esse animal. E uma das características da capacidade da águia é ela dormir no voo. Impressionante, né? E quando eu imagino que Adão vivia no meio do elefante, imagina aquela elefanta andando, aquela girafa lá, ele falou, não, Deus sabia, nenhuma delas, nenhum daqueles animais era... Talvez eu criei a vontade de Adão casar ali, né? Então, Adão não ficou ali procurando, desesperado. Interessante que a Bíblia, ela frisa bem, que Adão foi dormir. Enquanto ele dormia, Deus tirou a costela e fez a obra. Então, às vezes as pessoas estão muito procurando a vontade de Deus e o diabo, o Lúcifer, ele é o quê? Ele se traveste anjo de luz. Então, ele vem com uma opcional, uma vontade opcional, alguma coisa paliativa, com Ismael, com uma coisa que parece com a promessa. Então, é perigoso você ficar tentando cumprir a vontade de Deus, porque é muito melhor você relaxar. Descansar em Deus. Descansar em Deus, exatamente. E quando você vê, você está cumprindo a vontade de Deus naturalmente, porque senão, a força do pecado é a lei. Senão você vai ver, isso aqui eu não fiz, isso aqui eu não fiz. Então, a águia tem essa capacitação. Então, quando eu descanso em Deus, eu olho para Ele, eu faço a obra não se torna um fardo, a obra se torna uma bênção, porque eu estou debaixo da graça. Agora, se eu ficar nesse plano de regras, tentando cumprir, tentando ser crente, vamos dizer assim, um bom crente, pode ser um grande perigo, até essa coisa de você tentar e aí nós voltamos fazer ao a vontade ponto, de Deus. Aí nós voltamos ao ponto da comunhão com Deus. É isso aí. Né? O esvaziamento do eu, para que nós nos enchamos de Deus. E à medida que você se enche de Deus, da presença dEle, você já não passa a olhar essas circunstâncias como um fardo. Até porque Jesus disse, o meu fardo Perfeito. é leve. Exatamente. Correto? O fardo de Cristo não é um, Vida abundante, não é um fardo cadê isso? pesado, é vida abundante. Então, você lida, quando o apóstolo João fala sobre pecar, ele diz em relação ao pecado proposital, ao pecado em que você já permanentemente vive no pecado. Mas ele não quer dizer que você não possa pecar. Não é? Isso faz parte dessa nossa natureza que está sendo mortificada pela graça. Não é? A graça está mortificando essa natureza. Então, se você buscar essa vontade, por exemplo, citei Mateus 5, 6 e 7, como um código de regras. Meu Deus, hoje eu falei aqui, hoje eu falei acolá. Então, você nunca vai chegar a conhecer qual seja a perfeita e agradável vontade de Deus, que é mediante a graça. Mediante a graça, e é esse esvaziamento, é esse descansar, é esse relaxar
Tem aquela música aí do Zeca Pagodinho, não é, que diz, deixa a vida me levar. Não é bem isso. Deixa a graça levar você. Não é? Deixa Deus conduzir você. Fazer uma segunda versão desse Zeca Pagodinho aqui. Vamos para um rápido break, depois voltamos e já vamos para o último bloco, está passando muito rápido. Eu queria entender dos pastores como vocês enxergam não fala, mas a responsabilidade aí, talvez, que um pastor tem de interpretar e transmitir a vontade de Deus para o coletivo. Porque, querendo ou não, tudo que a gente ouve, mesmo que seja para passar para uma pessoa, existe um filtro que é o nosso conhecimento, o nosso relacionamento com Deus, e tudo isso passa pelos nossos... O que está contaminado na gente vai contaminar, às vezes, a mensagem de Deus ou não sei. Como é que vocês entendem isso? E como os membros devem receber alguma coisa que é passada da liderança para eles em vários sentidos. Eu vou tocar em alguns sentidos específicos aqui para a gente debater aonde um homem fala que, enfim, deve meter a vontade de Deus ou não. Onde Deus fala assim, rapaz, para isso aí eu não tenho vontade não, isso aí é de vocês mesmo, eu vou ficar só olhando. Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já.